Então agora nós estamos iniciando o quarto bloco da aula e é o bloco sobre o qual eu vou falar a respeito das diligências de investigação, né? Afinal, que diligências devem ser praticadas durante o inquérito? Bom, naturalmente, como eu acabei de falar no começo da aula, o inquérito ele se presta a coletar informações a respeito da prática de um crime e da autoria desse crime, né? O Código de Processo Penal ele prevê um rol de diligências que devem ser executadas e esse rol está no artigo 6º e no artigo 7º do Código de Processo Penal. No entanto, eu preciso esclarecer que esse rol ele não é taxativo e ele não é necessariamente obrigatório. O rol ele trabalha com a possibilidade de isolamento de local, quando a autoridade policial chega ao local, deve isolar o local, deve chamar os peritos devem coletar o material. Lembra a ideia de que nós devemos ter a maior quantidade de informação possível, embora não precise ser exauriente, mas uma quantidade de informação possível para apurar a prática, a materialidade do crime e a autoria do crime. Então, vão ser realizadas perícias, vão ser ouvidas a vítima, testemunhas, o próprio investigado, se existir. Mas é importante deixar claro que muitas dessas diligências, algumas vezes, não podem ser executadas, não é? Então, por exemplo, se o delegado de polícia instaura um inquérito porque ele teve notícia de um crime que já aconteceu há muito tempo, ele não tem como ir ao local, isolar o local e chamar os peritos para que os peritos periciem o local, examinem o local, porque isso não faz o menor sentido, não é? O delegado não tem como ouvir testemunhas se não houver testemunhas. Então assim vai. Na verdade, esse rol ele é um rol exemplificativo, que o delegado deve ter como base, ele deve ter como norte, ele deve tomar esse rol de diligências como um norte, mas obviamente ele não pode tomá-las como obrigatórias, porque muitas vezes, pela natureza do crime, não é possível executar todos os atos que estão ali previstos. Tá? Além disso, esse rol não é taxativo. Existem várias outras diligências que não estão nesse rol do artigo 6º e do 7º e que podem ser executadas. Não é? Várias diligências cuja tecnologia não existia no ano de 1941, quando o Código de Processo Penal entrou em vigor, e que hoje existem e, portanto, podem ser executadas. Como é o caso, por exemplo, da interceptação telefônica, da infiltração de agentes, da ação controlada, da escuta ambiental, ou seja, várias diligências que não existiam, que agora existem, algumas delas previstas em leis extravagantes, enfim, e que não podem estar nesse rol. Então a gente compreende que o rol do artigo 6º e do artigo 7º é um rol não taxativo. Tá? Outras diligências fora desse rol podem ser perfeitamente praticadas desde que não violem nenhum direito fundamental do investigado, nem tampouco da vítima. Tá? Em que momento esses atos devem ser praticados? Qual o tempo dos atos? Não há uma regra exata para o tempo dos atos. Né? Os atos podem ser praticados quando tiver que ser. Então, por exemplo, se um crime aconteceu durante a madrugada, o delegado de polícia pode ir até o local de madrugada, isolar o local, chamar os peritos, mesmo durante a madrugada, para que eles façam a coleta das evidências e assim vai. Portanto, não há uma necessariamente vamos dizer assim, uma regra sobre o tempo dos atos, tá? Nem tampouco sobre o lugar dos atos. Em geral, eles são praticados na delegacia, mas existem atos externos. Existem atos, como eu acabei de falar, que têm que ser praticados na rua, na perícia, outros atos de perícia que têm que ser praticados no órgão, dentro do órgão de perícia. O Instituto Médico Legal vai fazer a perícia médico legal. O Instituto de Criminalística vai fazer a perícia criminalística no ambiente do órgão. O de Genética Forense vai fazer no ambiente do órgão. Enfim, assim vai. Agora, todos esses atos do inquérito,
eles são obrigatoriamente escritos, em primeiro lugar. Ao contrário do processo que seguia pela oralidade, no inquérito, os atos normalmente têm que ser escritos, porque eles têm que ficar registrados para que o Ministério Público e a Defesa possam ter acesso a eles. Afinal, eles não podem ser orais, porque eles não serão objeto de julgamento, eles vão ser objeto de utilização pelas futuras partes, né, se existir processo. Então, é preciso que eles estejam registrados. Então, a forma dos atos é escrita. Tá? Outra questão importante, os atos do inquérito são sigilosos. Eles são sigilosos por dois motivos. O primeiro é para preservar a própria investigação. Muitas vezes, se as pessoas souberem da investigação, podem atrapalhar a investigação, mudar as coisas de lugar, eliminar uma prova. Então, normalmente, a investigação é sigilosa. E ela é sigilosa também porque, como ainda não existe acusação, é preciso preservar a intimidade tanto das pessoas investigadas como daquelas que sofreram com o crime, foram vítimas do crime. E, portanto, a investigação ela é, via de regra, sigilosa. Eu sei que alguns de vocês devem estar se perguntando como sigilosa, se a gente vê elas sendo divulgadas amplamente pela imprensa, se a gente vê muitos delegados dando depoimentos sobre a investigação. Muito bem. Primeiro, a imprensa é livre para noticiar o que for. Quem tem que guardar segredo, sigilo, não é a imprensa. Quem tem dever de sigilo é a polícia e a autoridade policial. Essa sim não deveria estar dando entrevista, não deveria estar falando sobre a investigação, não deveria estar vulnerando a regra do sigilo. É um equívoco vulnerar a regra do sigilo. Tá? De uma forma geral, como o próprio nome diz, o inquérito é inquisitivo. Embora exista uma discussão importante sobre o estabelecimento ou não do contraditório no inquérito, e existe, inclusive, muita gente que sustenta que o Estatuto da OAB acabou criando uma espécie de contraditório ao permitir que o advogado ele acompanhe diligências e tenha acesso livre ao inquérito, o que inclusive foi o acesso livre ao inquérito foi contemplado pela súmula vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal, que prevê que se o ato de investigação já tiver sido documentado, né, porque tem atos de investigação que são diligenciais, mas quando ele já tiver sido documentado e quando o advogado tiver formalmente constituído por procuração, é um direito tanto do advogado no exercício da sua profissão, como um direito da pessoa que está sendo investigada, ou que tem algum tipo de envolvimento, que tenha acesso e ciência do conteúdo do inquérito. Tá? Porém, não me parece que isso tenha estabelecido contraditório, porque o simples fato do advogado ter acesso ao inquérito e poder fazer requerimentos e acompanhar diligências não significa que ele possa participar diretamente da produção da informação. Tá? Então, como vocês lembram lá da aula sobre contraditório, o contraditório não se resume a informação e reação. É bem verdade que o advogado tem direito à informação e é bem verdade que o advogado tem direito ao requerimento. Isso, inclusive, está contemplado no artigo 14 também do Código de Processo Penal. Mas isso não é suficiente para dizer que tem contraditório no inquérito, na medida em que não existe contraditório direto. Tá? Então, nós podemos dizer que, de uma maneira geral, o inquérito tem as suas diligências coletadas sob uma forma muito mais inquisitiva. Ok? Termino aqui, portanto, o quarto bloco e encerro essa aula.